recebera o vosso irmão, Hugo Guevara. Declarando para todos vocês, no nome do meu pai Melquisedeque e minha mãe, o arcanjo Miguel, o melhor dia. Abençoados, para o dia de hoje trazemos um tema intitulado Mistério dos 8 Reis, baseado em Apocalipse, capítulo 17, dos versos 7 ao 18. E é bem interessante porque foi intitulado o Mistério dos 8 Reis, porque evidentemente disso se trata a passagem, é um mistério que hoje vai ser revelado. Graças a que, como nos dias do edificador ele prometeu, ele disse claramente que era a única pessoa que podia tocar a mão em Apocalipse, e evidentemente tem sido assim, graças à presença de nossa mãe em meio nosso, o arcanjo Miguel, pois tudo isso veio a cumprimento, tudo isso veio ser revelado, ser mostrado tal e como é. Mas algo bem interessante que meus pais, para mim particularmente, me ensinaram e que gosto de compartilhar. Aproveito para dar a glória e honra a eles, porque toda essa informação é por eles que recebo. Eu uma vez dizia em um dos programas de rádio, dizia brincando, mas muito sério, que se minha mãe não fala, eu fico sem trabalho, abençoado. Porque aqui o que eu falo basicamente são todas as suas palavras, e o rei em minha mente, em meu templo, pois ele as acomoda, as organiza e me permite através do dom que eles me deram, porque não é meu, é deles o dom da revelação, é precisamente poder ver tudo isso e ter assim o gosto e o privilégio de transmiti-lo a meus irmãos e ao mundo, porque de alguma maneira toda essa informação em seu momento é questão de cumprimento de tempo, pois vai chegar ao resto do mundo, ao resto da humanidade. Por que razão? Porque, por exemplo, quando olhamos a passagem de Apocalipse 17, do 17 ao 18, é interessante, e vou contar assim brevemente uma história de algo que a grande confusão na qual vive o sistema religioso, quando observa esse tema dos 8 reis, eles imediatamente associam com o Vaticano. Então dizem, não, isso é coisa do Vaticano, são 8 reis, então começa a fazer contas. Veja, e é tão interessante que papai lhes permite que até essas contas se encaixem para que sigam, obviamente, seu engano. Mas realmente, como aprendemos, o mambo é aqui dentro, o mambo do Apocalipse e todo o cumprimento da igreja é aqui dentro, porque a igreja está aqui, não lá fora. Então, nada do que tenha sido profetizado para a igreja tem que se cumprir fora da igreja? Não, tem que se cumprir dentro da igreja. Então, uma das coisas que eles colocam é que precisamente todos esses reis são os papas desde o momento em que se funda o Vaticano. Então, como o Vaticano foi fundado como Estado, estando como Papa Pio XI, então eles começam a fazer contas e dizem Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, aí temos os 7. E agora Francisco, pois são os 8. Aí estão enquadrados os 8. Então o chamam reis, por quê? Porque é a partir desse momento em que se consolida o que é o Estado do Vaticano, que isso é por parte de Benito Mussolini, que entrega os 44 quilômetros quadrados de área que tem o Vaticano. Então, a partir desse momento, o Papa, evidentemente, como vocês sabem, passou a ser não somente um líder religioso, senão que também um líder político, é como dizer um presidente. Então, por isso que as pessoas associam isso como rei, mas nada a ver, eles estão bem longe da verdade, mas estão anos-luz da verdade. Então, por isso digo que essa informação, em seu momento, quando já o mundo, as nações, quando já sai desse entorno no qual primeiro explica a nós, segundo dá como evidência já testemunho as insensatas, para que os escolhidos enganados retornem, e para que isso sirva aos ímpios que estão lá no acampamento com o seu patrão, Satanás,
que sirva de juízo. Por que razão? Porque eles não poderão depois refutar ou dizer, não, mas é que a mim não me disseram, é que eu não sabia. Como assim que Deus chamava Melquisedeque? Isso ninguém me disse? Ninguém me disse? Claro que disse. E tudo o que se demonstrou, tudo o que se mostrou em todos esses calqueios de momento, em toda essa informação do maná fresco que você de momento usou para bular-se ou para fazer piada de tudo isso, pois deixe-me dizer, nós aqui vamos rir muito, muitíssimo quando isso se cumpra. Vamos estar preparados também, basicamente, vamos nos burlar como nosso pai se burla de seus inimigos. Então nós, obviamente, vamos testificar, vamos acompanhar essa burla de nosso pai e nossa mãe, que nosso pai e nossa mãe terão tanto na queda de Satanás como de seu combo. E obviamente, como dissemos em outra oportunidade, nosso amor e nossos braços abertos para esses filhos pródigos que tomem a decisão de voltar definitivamente. Então, tomamos, repito, desde Apocalipse, capítulo 17, vamos olhando já os detalhes dos versos para que entremos a uma maior compreensão de toda a ideia. O verso 7 nos diz assim: E o anjo me disse, por que te assombras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e os 10 chifres. Por favor, tome nota desses 2 detalhes. A besta que traz, veja bem, que traz o quê? É uma mulher, e essa besta que diz, a qual tem, eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás. Ouça bem, a qual tem as 7 cabeças e os 10 chifres. Atenção com esse detalhe, porque aí vamos trabalhar bastante. Agora bem, nossa mãe já tinha nos ilustrado sobre isso, já tinha nos mostrado isso em Apocalipse, capítulo 12, nos versos 3 ao 4. Veja o que diz. Também apareceu outro sinal no céu, eis aqui um dragão escarlate que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e em suas cabeças 7 diademas ou coroas, e sua cauda arrastava a terceira parte das estrelas do céu, e as lançou sobre a terra, e o dragão parou. Se lembra quando lemos ali que mamãe nos levou ali a essa passagem, Apocalipse 12, 3 ao 4, ali ela nos ilustrava precisamente da mulher e do dragão. Então nos dizia como ela era a mulher, que o filho que ela pariu somos nós, a igreja, que vai governar com vara de ferro, tudo isso. Mas repito, desse ponto, quero tomar, nesse ensinamento que nos deu nossa mãe, quero tomar o detalhe, ouça-me bem. Eis aqui um grande dragão escarlate que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E em Apocalipse 17, 7 diz, e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e os 10 chifres. Então atenção, que essa besta de Apocalipse 17 é o mesmo dragão de Apocalipse 12, que persegue a mulher. A nossa mãe nos ilustrou. Então, como ela já colocou cara, corpo, nome e sobrenome, então você já sabe que estamos falando de Satanás, do desolador. Então, daqui em diante, vamos continuar observando outro detalhe. Veja bem, por exemplo, fala dessa mulher que era trazida pela besta, diz que tinha diademas, tinha a sua cauda que arrastava a terceira parte das estrelas do céu. Estou falando de Apocalipse 12, do 3 ao 4. Essas estrelas são as insensatas. Bom, todo esse aspecto que se conduz ali, e essa mulher, esse mistério da mulher, também quero fazer referência a um ponto que também nossa mãe já nos ilustrou, nos revelou esse mistério, ou seja, algo bem interessante. Isso era um mistério. Por essa razão, abençoado, quero enfatizar algo que aprendi bem lindo desse maná fresco que nos deu a mãe. Quando nos mostrou a Babilônia, ela nos disse, é um mistério. Então, por isso, tudo o que até agora tenha sido dito dessa mulher, quando ela estava revelando esse mistério, é um mistério. Então, tudo o que tenha sido dito antes é especulação. E é tão certo que, precisamente, quando você vai ao sistema religioso, claro, o sistema religioso vai te dizer, não, esse é o Vaticano. Não, ela nos ampliou. O Vaticano é uma parte de toda essa Babilônia. Melhor dizendo, todas as religiões, todas as crenças, o mundo inteiro está afetado por essa mente carnal, por essa mente gênero diabo, que é precisamente Babilônia, ou seja, essa mulher. Ouça bem, se você observa, quero levá-los rapidamente a Mateus 4, do 8 ao 11, faz referência precisamente a essa pessoa, a essa mente, ouça-me bem,
esse gênero diabo também atacou a Jesus de Nazaré? Também se manifestou. Veja você aí, diz em Mateus 4, 8 a 11, outra vez o levou o diabo a um monte muito alto. Veja que o diabo está com D minúsculo. Diz, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, o Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. E o diabo então o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. É exatamente o mesmo, exatamente o que hoje está ocorrendo, que vemos como essa mente carnal tomou posse desses indivíduos que estão capitaneados pelo próprio Satanás, pelo dragão, pela serpente antiga. Bom, já completamente identificado pelo Desolador, isso já temos completamente identificado. Então, agora vamos ao Apocalipse, capítulo 17, 4. Por isso diz, e a mulher estava vestida de púrpura escarlate e adornada com ouro, com pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundície de sua fornicação. Bom, dessa dissolução é que se vive no acampamento de Satanás definitivamente, e que faz referência a esse interesse desmedido, sobrecarregado, em que vive Satanás precisamente pelas riquezas, porque de fato ele é ladrão e todo ladrão anda buscando isso. É uma avidez impressionante por possuir e por ter o que não pertence. Mas, bom, continuando com esse ponto, agora vamos ao verso 8 de Apocalipse, capítulo 17. Antes disso, simplesmente quero trazer um detalhe do verso 7, somente para fazer uma conexão. Diz, a besta que atrás, ou seja, o desolador que traz essa mulher, ou seja, essa mente carnal, esse gênero diabo, a qual tem as 7 cabeças e os 10 chifres. Veja, as 7 cabeças basicamente são... se nós recordamos o famoso evento 3 em 1, ali para as pessoas que lideravam países foi entregue uma faixa, tipo uma faixa presidencial, que os ungiu de alguma maneira, se me permite esse termo, como presidente, como reis. Então, para que você tenha presente, tenha essa notinha presente, porque isso que você viu lá no mês de outubro, no ano 2013, não vai achar que isso ocorreu casualmente ou que isso foi um acidente. Não. Tudo isso ocorreu porque era a preparação para que se identificassem esses reis. Ou seja, tinha que localizar quem eram os reis. E logo, quando se falasse em Apocalipse dos reis que iam proceder da maneira que procederam, então pudéssemos ter a relação. Por isso, sempre dou ênfase em outras mensagens, em outros estudos, lhes projetei sempre, coloque muita atenção ao entorno e dessa maneira, ao revisar o entorno, pode fazer a aplicação da passagem bíblica ao texto bíblico. Então, isso é o que queria trazer do verso 7, mas então agora passemos ao verso 8. Tenham presente o que acabei de mencionar no verso 7. No verso 8 do capítulo 17 de Apocalipse, nos diz, a besta que viste, veja bem esse jogo de palavras, era, não é, e está para subir do abismo e ir à perdição. Sublinhe essa expressão, ir à perdição. E os moradores da terra, outro detalhe muito importante, veja bem, os moradores de onde? Da terra. Aqui quero aclarar, já foi dito em outras ocasiões, os moradores da terra não são os 7 bilhões de habitantes, por favor. Os moradores da terra, lembre-se que a terra, quando se menciona isso, a aplicação que nos ensinou nossa mãe, são essas peças que você tem que ter claras. Por isso, se você não ouve o Arcanjo Miguel abençoado, você estará bem perdido na informação. Eu disse, veja, eu tenho a capacidade de entender isso porque eu ouvia ela. Se eu não ouço ela e meu pai, que mora aqui nesse templo, não organiza tudo isso, abençoado, eu também estaria igualmente perdido e confuso como andam vocês lá buscando o que perderam, o que não perderam. Então veja o que diz. A besta que viste era, não é, e está para subir do abismo e ir à perdição. E os moradores da terra, aqueles cujos nomes, por isso digo que essa terra não são os 7 bilhões, aqueles cujos nomes
não estão escritos desde antes da fundação do mundo no livro da vida. Se assombrarão vendo a besta que era, não é e será. Aqui existem vários detalhes muito interessantes para revisar, bem interessante. Veja você, quando nós observamos a besta, já temos identificada, já sabemos que é o dragão de Apocalipse 12, sabemos que é o desolador, do qual nos falou Daniel, com a abominação desoladora. Sabemos que é a serpente antiga, o diabo, Satanás, já temos identificado, sabemos onde está localizado, o que está fazendo. Bom, tudo isso já está perfeitamente relacionado. Agora bem, diz que essa besta está para era e não é. Coloque muita atenção nesse tema, porque aqui você começa usando esses elementos, são chaves que o escritor está deixando, basicamente, nosso pai e nossa mãe, que são os que inspiraram tudo isso. Olhe bem, ele vai deixando chaves, peças que são as que você pode usar para armar o enigma, para poder montar o quebra-cabeças. Quando diz era e não é, está falando de que essa besta, ou seja, esse personagem será mostrado em facetas, em etapas de mudanças que essa pessoa ou esse indivíduo vai passar. Tenha presente esse detalhe. Agora bem, diz que está para subir do abismo e ir à perdição. Então voltemos a olhar o entorno, o que aconteceu nesse tempo, ok? Nossa mãe já proferiu a sentença condenatória contra o indivíduo. E aí nos damos conta de que está para ir aqui à perdição. Daniel nos diz também que está esperando que seja derramado o que tem que derramar sobre o desolador, ok? Então, repito, quando nós observamos o entorno, nos damos conta, já sei de quem está falando. Veja que todos esses são pontos que ratificam o que estamos projetando. Agora bem, veja você que para acabar de completar o panorama e tê-lo mais claro, o que segue aí no texto explicando é muito importante, porque diz: e os moradores da terra, já sabemos que essa terra é Babilônia, aqueles cujos nomes não estão escritos desde antes da fundação do mundo no livro da vida, se assombrarão vendo a besta que era, não é e será, ou seja, aqui está para subir do abismo. Viram? São 3 facetas que mostram aí, é muito importante essas 3 facetas, volto e repito, 3 estados de mudança que você vai ver que esse personagem dá. Agora bem, veja que dá um detalhe que está falando desses personagens que já sabemos quem são, está falando das insensatas, os moradores da Babilônia, da terra, que veja que dá um detalhe muito interessante, que se assombrarão vendo a besta, ou seja, se maravilharão, é o que eu quero dizer. Por que razão podemos associar assombrar com maravilhar? Claro, porque para que eles estejam vendo é porque estão com ele, é porque fundamentalmente estão com ele. Nós não estamos vendo essa besta, para nós não causa nenhuma impressão, nenhuma maravilha, ademais porque o personagem como pessoa tão pouco nos impressiona absolutamente para nada, não tem nada interessante, mas essa pessoa sim, o vem tão interessante que tomaram uma decisão tão importante, ouça bem, uma decisão transcendental em suas vidas. Você sabe o que é alguém renunciar à transformação? Isso é terrível. Por quê? Por ir atrás de um busca-pão, de um morto de fome, de um ladrão? Então, quando esse tipo de coisas acontece, basicamente é porque se assombraram. Como se diz popularmente, olhe, os maravilhou, os tem maravilhados, os tem bêbados, os tem tontos, completamente esse personagem. Mas, bom, continuemos com o ponto. Quando passamos ao verso 9 e 10, a coisa vai se ampliando. Interessante, veja o que acontece. Isso, para a mente que tem a sabedoria, aí a coisa já muda, porque a sabedoria basicamente vem como um resultado de temer a Deus. Então, se você não teme a Deus, não poderá ver isso. Se você não teme a Melquisedeque, se não tem temor reverente em ti, porque o princípio da sabedoria qual é? É o temor ao Senhor, a Melquisedeque Miguel. Mas isso vai para os que tememos a Melquisedeque Miguel. Veja bem o que diz, versículo 9 e 10. Isso para a mente que tem a sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais se senta a mulher, e são 7 reis, ouça bem,
Então começa a associar esses 7 montes que está falando aí, essa figura que está usando, deixe-me ver um momentinho, são 7 reis, que a mulher se senta sobre eles. Mamãe nos ensinou que a mulher era mente carnal, e esse mistério já foi revelado. Aqui o estamos fazendo e revelando outro pedaço, estamos tirando outro pedaço que nossos pais nos apresentaram, e que quem é a besta e todos esses reis. Então a besta já sabemos quem é. Os montes são os reis, são 7 reis. Ok? E a mulher, que é a Babilônia, que é a mente carnal, a mente gênero diabo, descansa sobre eles. Então veja, você que interessante, veja que quando alguém pega, e aqui é onde volto outra vez ao ponto de dizer, abençoado, revise seu entorno, revise o que está acontecendo, revise o que foi dito, revise o que o arcanjo está ensinando, revisa o que o arcanjo está ensinando com o que está ocorrendo, então encontrará coerência. Basicamente é isso. Então, quando alguém observa isso, então se dá conta que, ok, então 7 reis, a mulher é a mente carnal, então alguém pode dizer, então tem que ser uns personagens que estão possuídos por essa mente, mas então isso não é aqui dentro do governo de Rei de Salém? Porque aqui só há uma cabeça? Aqui só há um rei, uma rainha, que são 2 em 1? Então não é aqui? Então você busca seu entorno, começa a esquadrinhar seu entorno e a buscar, olhar, veja, observe, preste atenção nos detalhes, lembre, observe os detalhes, ok? Sigamos que aí são os detalhes abençoados, tranquilo? Diz, repito, as 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais se senta quem? A mulher. E esses montes, o que são? São figuras são 7 reis. Agora outro detalhe para que sigamos, voltemos ao 3 em 1. O que foi que aconteceu no 3 em 1? Ok, ali deram a investidura presidencial a todos os que precediam ou lideravam países no governo que dirigiam nesse momento. Ok? Então, quando vem e diz 7 reis, então esses 7 reis estavam lá, estavam nesse momento no 3 em 1, ou se sabia deles nesse momento no 3 em 1. Uau, que interessante! E veja o que segue dizendo, o detalhezinho que começamos a encontrar. 5 deles caíram. Eu vou parar aí e vou dizer quem são esses 5, e você vai se lembrar deles. Eu aqui não nomeio pessoas porque não gasto meu tempo mencionando pessoas que não têm nenhum valor, mas tenho que falar do país que representavam: Brasil, Equador, Panamá, Nicarágua e Guatemala. Aí há 5 reis, e esses, ouça-me bem, já caíram de João. Tem outros aí. Um e o outro ainda não veio. E quando venha, é necessário que dure pouco tempo. Repito, já há 5 identificados, preste atenção. O tema se chama O Mistério dos 8 Reis. Então nos faltam 3? Aí busquemos. Um esse seria o 6º. O outro ainda não veio, esse é o 7º. E quando venha, é necessário que dure pouco tempo. Fica faltando o 8º. Tranquilo que agora o encontro. Não se ocupe que já o encontramos, já vamos encontrar. Veja bem. É interessante quando você observa nessa descrição, começa a direcionar um conceito que é muito bonito. Aí no verso 9 e 10 diz: os 5 já caíram, já temos identificados. Um Então diz Quem é esse 1? Bom, muito simples. Veja, pense, lembre-se. Quando esses 5 personagens que mencionamos, que representavam esses países que relacionei, caíram, voltemos a olhar a Satanás. Onde andava Satanás? Bom, Satanás estava deste lado todavia, aí com seu vestidinho bem apertadinho, bem ajustadinho, mas de ovelha. E isso se colocava aí
esse fecho bem para que ficasse bem apertadinho, bem ajustadinho, demais porque isso é um tamanho pequeno, então ficava bem ajustadinho. Então, pronto? Por isso é que diz um é, claro, porque quando esses 5 caíram, Satanás, todavia, estava do nosso lado, estava conosco, estava aqui meio nosso, então aí aparece como se fosse o sexto. Mas veja que interessante, logo diz, logo diz algo muito chamativo, diz: o outro ainda não veio, e quando venha, é necessário que dure pouco tempo. O outro, o sétimo, não é nem o sexto nem o sétimo, são pessoas diferentes, é o próprio Satanás. Só que aqui, nesse que diz, e quando venha, um é, e o outro, digamos assim, o sétimo, ainda não veio. E quando venha, é necessário que dure pouco tempo. Atenção, atenção, porque esse sétimo, que não é outra pessoa diferente da sexta, é a mesma, que eu dizia em um princípio, é outra faceta, é quando já de tanto calor que se produziu, o disfarce de ovelha foi tirado. Então saiu, e o vimos, saiu quem? Saiu Satanás. Mas veja que o que me chama muita atenção diz que é necessário, ouça-me bem, gosta dessa frase, eu gosto dessa expressão, é necessário que dure o quê? Pouco tempo. Assim é de que lá ao Senhor Satanás se informa ou faz saber que dentro de pouco tempo nós, liderados por Melquisedeque e Miguel, nossa mãe, o arcanjo Miguel, e todas as virgens prudentes que estamos aqui ao redor dela, veremos sua queda, Satanás, muito em breve. Muito em breve. Por quê? Porque profetizado está que é necessário que dures pouco tempo nessa posição. Já muito em breve te veremos cair. Muito bem. Então estamos ali nos versos 9 e 10, mas agora, veja bem o que diz Apocalipse 12, 12. E aqui tenho que retomar o ensinamento que mamãe nos deu a respeito de Apocalipse 12, o dragão e a mulher. Diz o verso 12: por isso alegrai-vos os céus e vós que habitais neles, ou seja, nós, porque o que nos ensinou o edificador é que nós vivemos nos céus, esses são os céus, ai dos moradores da terra e do mar. Por quê? Porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo, repito, sabendo que tem pouco tempo. Não soa relacionado a é necessário que dure pouco tempo? Pois claro, porque é o mesmo personagem. É exatamente o mesmo agora. Lembre-se que em Apocalipse 12, nossa mãe nos ensinou o mesmo, o que lemos no princípio, que esse personagem, esse dragão, como chamam em Apocalipse 12, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e essas 7 cabeças tinham 7 diademas, ou seja, 7 coroas, eram 7 reis. Bom, já até aqui sabemos quais são esses 7 reis. E você me perguntará e o oitavo. Aguarde um pouquinho. Espera aí, não se apresse, tranquilo que já vamos para o oitavo. Tranquilo, ok. Bom, seguimos. Ouça-me bem, que tem a resposta no verso 11. A besta que era e não é. Se lembra? Com o que começa a passagem? Lembre-se como é que começa a passagem? A passagem se inicia dizendo que era uma besta que trazia uma mulher. Já sabemos quem é a mulher, já sabemos quem é a besta, que tinha 7 cabeças e 10 coroas. Diz, a besta que viste era, não é, e a besta que era e não é, e está para subir do abismo e ir à perdição. Então veja você como no verso 11 já se amplia e aclara o detalhe. Então veja o que diz, a besta que era e não é também o oitavo. Então ouça-me bem, que interessante, porque veja bem, preste a atenção, que lindo, como tudo tem um perfeito encaixe, maravilhoso encaixe. Veja, diz claramente já no verso 9 e 10, diz que essa besta era e não é, e está para subir.
Eu disse a você desde um princípio, tenha muito presente que, que não são 3 reis. Já os 5 temos identificados, mas nos faltavam 3 para fechar os 8. Então os 3 restantes, lembre, não são 3 pessoas distintas. Não, é o mesmo personagem em facetas diferentes. Então, quando nós vemos esse oitavo, veja o que diz. A besta que era e não é também o oitavo, e é dentre os 7, e vai à perdição. Faz uma perfeita relação, porque vai à perdição, já sabemos quem é o desolador, já tem sentença condenatória, e dizem que o oitavo é a besta, que é dentre os 7, mas o que acontece? Já os 5 primeiros já temos identificados, somente ficaria faltando o sexto e sétimo, mas o sexto e sétimo dissemos que é o mesmo, ou seja, dentre os 7 é a mesma pessoa, os 3 últimos reis não são 3 reis, senão que é a mesma pessoa, Satanás, o dragão, em suas 3 facetas, como vocês estão observando nesse momento. Então, já esse ponto fica claro, resolvido, e para nós, pois completamente claro também de quem se trata. Agora bem, vamos aos versos 12 e 13. Vamos ampliar mais detalhadamente. Veja bem, aqui vamos falar dos chifres. Lembre-se que essa besta tem 7 cabeças e tem 10 chifres. Então, nos diz o verso 12 e 13... E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas por 1 hora, anote a palavra 1 hora, anote esse pontinho, receberão autoridade como reis juntamente com a besta. Anote essa expressão, juntamente com a besta. Esses têm um mesmo propósito e entregarão seu poder e sua autoridade à besta. Veja que importante isso. Veja que bonito tudo isso. Por que razão? Bom, porque esses 10 chifres, o número 10 na Bíblia, faz referência à multidão. Não é um número exato, não é um número que diga que são 10. Não. É um número que faz referência a uma multidão. É uma massa, diferente a quando você vê 5 desses caíram. Então você pode numerar fulano, ciclano, beltrano, os países tais, pronto. Diferente, volto e repito, quando você se fala 10, por que razão? Porque, obviamente, aqui está falando daqueles que seguiram a Satanás, que nesse momento estão fazendo o papel de colaboradores em cidades ou países que estão, ouça-me bem, isso é bem importante. Isso é bem importante, porque diz que eles receberão por 1 hora. 1 hora não quer dizer, nesse contexto, 60 minutos. Não. O que quer dizer é, preste muita atenção, quantas horas tem um dia? 24 horas. Você simplesmente o que tem que fazer é uma relação entre o que equivale 1 hora em 24 horas. É um tempo muito curto. O que quer dizer isso? Veja, isso liga exatamente com o pouco ou o necessário que deve durar Satanás e seu reino. Então essas pessoas, ou esses indivíduos, ouçam-me bem, diz claramente, mas por 1 hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Então são pessoas que estão submetidas à besta. Esses têm um mesmo propósito, e veja o que eu estou dizendo, e entregarão seu poder e sua autoridade a quem? A besta, ou seja, estão submetidos à besta, debaixo desse personagem que já conhecemos, que nossa mãe colocou o nome, sobrenome e temos plenamente identificado. Agora bem, ouça-me bem, vamos aos versos 14. Veja o que vai acontecer no verso 14. Melhor dizendo, isso já está acontecendo. Lutarão contra quem? Contra o Cordeiro. E o Cordeiro, o que vai fazer? Os vencerá. A quem? Pois aos do combo do dragão, abençoado simples, porque ele é o Senhor dos senhores e Rei de reis, e os que estão com ele, ou seja, nós, são chamados, eleitos e fiéis. Ouça, que privilégio, graças papai e mamãe por dar-nos esse título.
Porque os títulos na Bíblia não são casuais, têm um significado, têm um sentido, têm uma razão de ser. E quando me dizem que eu sou um eleito, que eu sou fiel, uau, tremenda honra. Graças papai Melquisedeque, graças mamãe Arcanjo Miguel, Lisbete, porque por estar ao teu lado, por te respaldar, por estar solidário contigo, nos chamam eleitos e fiéis. Seja abençoados, abençoado que me escuta da igreja, basicamente, os que somos igreja, tenha essa reflexão clara. Nossa gratidão deve ser eterna para com nossos pais, porque o fato de que nós não estejamos no acampamento contrário se deve a que fomos eleitos e ainda somos chamados fiéis. Não porque nossa fidelidade seja algo que nasça de nós mesmos, ou seja, que nós somos a última maravilha e por isso somos tão fiéis. Não, não, não. Até isso colocaram em nós. Para quê? Para que a glória e a honra toda, absolutamente toda, seja para nossos pais. Nunca esqueça disso. Você é um eleito e você é chamado fiel, mas também tem outro lado. Se você recorda, em passagens anteriores, estivemos tocando no tema ou falamos basicamente de que existia um povo que se maravilhava pela besta, maravilhados com a besta, maravilhados. E diz que eles eram esses personagens que não aparecem no livro da vida. Agora bem, quando você lê aqui nesse texto bíblico do verso 14 de Apocalipse 17, e nos menciona por quê? Porque divide os dois grupos, o grupo do cordeiro e o grupo do dragão. Então tenhamos em conta esse detalhe da besta, do diabo, de Satanás, da serpente, como queira chamar. E veja que lá mostra quem são eles, mas para que não fique a menor dúvida a você de que os que não estão escritos no livro, que acompanham o dragão, a besta, não fique a menor dúvida disso. Então por isso é que no verso 14, quando menciona o cordeiro, quando menciona o arcanjo Miguel, nossa mãe, então menciona nós. Por quê? Porque estão os dois grupos e estão os dois líderes. Mas que interessante, veja bem, aqui quero pontuar um detalhe, é um detalhe que regularmente, se nossos pais não me mostram, eu digo sinceramente, eu não teria visto, mas para a glória e honra de meus pais eu digo, veja bem, volto ao verso 14 e diz, lutarão contra quem? Contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Não chama a atenção que aí nos diz, e o cordeiro lutará contra eles? Por que razão? Porque os que estão pelejando são eles abençoados. Os que andam atacando são eles. Nós não estamos atacando. Os que andam perseguindo, os que andam zombando de nós, os que andam nesse plano de buscar, de tentar tirar um abençoado daqui e levá-lo para lá, quem são? São eles. Veja você que interessante, lutarão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Ah, outra notícia de uma vez para os que andam nessa função e todos os que estão lá liderando isso, que vou dizer, tanto para o dragão, a besta, como para todos os seus seguidores, que não são escolhidos e nem confundidos. Quero dizer-lhes o seguinte: vocês estão lutando contra a nossa mãe e contra nós, mas deixe-me dizer algo, tem uma péssima notícia. O cordeiro os vencerá. Aí com isso, de uma vez adianto, para que depois, quando estejam vencidos, já finalizados, não digam, ui, por que não nos disseram que perderíamos? Vocês sabem como se diz por aí popularmente, em guerra avisada não se mata soldado, mas desafortunadamente nas guerras os que morrem são soldados. Assim que aí está, para que tenham desse lado, e o cordeiro os vencerá. Por quê? Porque ele é o Senhor de senhores e Rei de reis. Simples, é por isso. É porque é Deus, é Deus. Se dê conta desse detalhe, você
não se deu conta, mas você está pelejando contra Deus mesmo. Então, quando você meio que desperte ou abra os olhos, se dará conta do gravíssimo erro que cometeu. E quero contar outra história assim, brevemente. Se você que está lá debaixo das tendas do Inico, do dragão, da besta, de repente leu um pouquinho a Bíblia, ou de repente viu por aí um filme bíblico, observe sempre um detalhe: todos os inimigos de Deus sempre são vencidos, sempre. Então, você não vai ser a exceção, eu garanto. Você também vai entrar nesse pacote e mais, quero dizer, você já está vencido. Então, para que o tenha presente. E com isso, quero presentear a todos os que neste momento estão vendo esse vídeo ou escutando esse estudo, o Salmos 2, versos 1 e 12. É muito interessante esse sim, vou ler inteiro porque é maravilhoso. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Se levantarão os reis da terra. Ai, que interessante. Veja que aparecem outra vez os reis da terra. Já sabemos quais são os reis, de que terra está falando. E príncipes consultarão unidos contra o Senhor e contra seu ungido. Não chama a sua atenção que tenham duas pessoas aí? Contra Melquisedeque e contra o arcanjo Miguel, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá. Se lembra que estávamos falando disso e que íamos rir desses? O Senhor se burlará deles, logo falará a eles em seu furor e os turbará com sua ira. Lembre-se, estamos na dispensação da ira, mas eu coloquei meu rei sobre Sião, meu santo monte. Proclamei o decreto. O Senhor me disse: minha esposa. Aí diz meu filho, mas já sabemos, apliquemos as normas que nos ensinou mamãe. Minha esposa és tu, e eu te gerei hoje. Pede-me, e te darei por herança as nações, e como tua posse os confins da terra. Os quebrantarás com vara de ferro. Já os avisamos, já vencidos? Como vaso de oleiro os despedaçarás. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Isso vai para todos os nossos irmãos que hoje em dia estão ao redor do arcanjo. Eles também são reis, estão liderando em países. Veja bem o que diz, que recomendação lhes dá a estes abençoados, que aproveitando lhes felicitamos por sua fidelidade. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, admitas a admoestação, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Honrei a esposa, para que não se ire, e pereçais no caminho, pois logo se acende sua ira. Bem-aventurados todos os que nele confiam. Que interessante, quando se observa vários detalhes aqui, quando diz, por exemplo, rompamos as suas ataduras, ou seja, não nos submetamos à sua autoridade. Isso foi o que fizeram esses reis dos quais está falando aqui a passagem. Mas não quero me deter. Vamos continuar com Apocalipse 17, mas agora vamos ao verso 15, para que sigamos ampliando mais tudo o que há aqui. Veja bem. Me disse também: as águas que viste, onde a rameira se assenta, são povos e multidões e nações e línguas. Bom, já nossa mãe nos ilustrou a respeito disso, é mente carnal, isso está por todo lado. Os versos 16 e 17. E os 10 chifres, atenção com esse detalhe, aqueles que estão lá servindo ao dragão, isso vai para vocês. E os 10 chifres que viste na besta, ouça bem, estes odiarão a rameira, e a colocarão desolada e nua, e devorarão a sua carne, e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações, quem? Melquisedeque, tem posto em seus corações e o executar o que ele quis, colocar-se de acordo e dê em seu reino a besta, até que se cumpra as palavras de Deus. Veja, por isso nós não nos desesperamos contra vocês, por isso nós não atacamos vocês, nem nos interessa se quer ir buscar a forma em que voltem. Sabem por quê? Porque está escrito, vocês estão simplesmente cumprindo um papel que papai pôs a fazer até que ele o determine. Vocês estão fazendo o que estão fazendo porque lhes coube fazê-lo. Então nós aqui não nos descabelamos com isso, tranquilos.
melhor vocês sim devem estar muito preocupados, porque lhes coube, como diz nos filmes, lhes coube fazer o papel sujo. Alguém tinha que fazê-lo. Bom, coube a vocês. Agora bem, não quero me deter nessa observação. Vejam o que diz ali os 10 chifres que viste na besta. Estes odiarão. Olha essa observação que vou fazer, abençoado. Isso para meus irmãos. Veja bem. Esses odiarão a rameira. Veja que não diz que odiarão a besta. Não, a rameira. Por quê? Porque esses indivíduos, vai chegar um momento, alguns deles, em que vão se dar conta. Primeiro, lembre-se, eles estão lá seguindo a Satanás, ao dragão, basicamente porque acreditam nessa ideologia. Qual ideologia? A ideologia que se emite da mente carnal, ou seja, da Babilônia, da mulher. Por isso diz, odiarão a rameira. Claro, porque quando eles se deem conta do gravíssimo erro que cometeram, esses chifres, esses líderes vão se dar conta que cometeram um gravíssimo erro, que tomaram uma péssima decisão. Então vão odiar a razão pela qual tomaram essa decisão e vão renunciar. Vários deles vão renunciar, ouça-me bem, a essa ideologia. Por que razão? Porque virão cair a besta, viram cair o dragão e viram que tudo o que ele defendia como uma verdade, pois foi um tremendo engano, e que esse engano não fez porque ele estava confundido. Não, 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 não. Ele sabe realmente em que está e para quem está jogando. Ele sabe faz muito tempo, senão que o que vai inflamar a esses líderes, a esses chifres contra a rameira e obviamente contra a besta, é que vão se dar conta que essa ideologia que ele promoveu, a qual ele os levou e a qual eles, como ingênuos, comeram, não fez porque ele estava confundido, ou porque se equivocou, ou porque cometeu um erro, foi uma má decisão, ou uma incompreensão doutrinal. Não, não, não. Eles se darão conta que tudo isso foi feito por ventre. Então isso será tremendo. Por isso, veja, por isso diz claramente o que eles vão fazer com essa ideologia, com esse pensamento da mente carnal. Diz, e a colocarão desolada e nua, e devorarão a sua carne e a queimarão no fogo. Ouça-me bem. Isso é bem importante que você leve em conta e atenção com esse detalhe. Preste atenção, porque Deus tem posto em seus corações o executar o que ele quis. Essa mensagem, esse ponto, quero dirigir aos meus irmãos. Abençoados, não se molestem pelo que digam de vocês. Essas pessoas estão dizendo isto porque lhes cabe fazê-lo. Tem que fazê-lo. Papai os colocou para fazer isso. Mas veja bem, a que os colocou? Colocar-se de acordo e que deem seu reino à besta até... Veja, quando você revisa na gramática, a preposição até, ela simplesmente o que está denotando é um termo, um tempo, um lapso. Ou seja, o que quer dizer isso? Tudo isso que você está vendo aqui liga com o que viemos falando, de que é necessário que o dragão ou a besta dure pouco tempo, de que o próprio dragão, ele já sabe, esse personagem, o desolador, esse homenzinho já sabe que lhe resta pouco tempo. Ele já sabe. Ele sabe disso. Sua deterioração física, sua deterioração mental, seu trabalho na mente, que é horrível, seu inferno. Por isso é que diz do lago de fogo e enxofre. Não vai acreditar como dizem os do sistema, que é uma espécie de pântano de lava que está borbulhando. Não, 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 não. Que parece que uma panela como está fervendo. Não, não, não. Isso é na mente. Essa é a tortura na mente para um personagem como esse. E tudo o que vem para ele, porque vem outra série de detalhes. Agora bem, o verso 17 diz, porque Deus tem posto em seus corações, ouça bem, o executar o que ele quis, colocar-se de acordo e que deem seu reino à besta até, volto e repito, até que se cumpram as palavras de Deus. Verso 18, e com isso eu termino. E a mulher que viste é a grande cidade, ou seja, a Babilônia, a que reina sobre os reis da terra. Sobre esses personagens que já mencionamos, que já identificamos, que já sabemos que é a terra Babilônia e já sabemos quem são os reis. Abençoados, simplesmente
Quero, como sempre, agradecer a meu pai, Melquisedeque, a minha mãe, o Arcanjo Miguel Lisbeth, por esse tempo, por esses estudos que nos presentearam tão maravilhosos, porque os que caminharam pelo sistema religioso sabem, como eu sei, todos esses temas, isso dos oito reis, tremendo mistério. Se vocês entram na internet e buscam o tema dos 7 reis, vão ouvir uma quantidade de absurdos, de fábulas, de contos de velhas que o sistema religioso tem montado a respeito desse tema. Mas que lindo, abençoados, quando nós entendemos, primeiro, que o único, como eu disse no princípio, o único que pode tocar a mão em Apocalipse é nosso Pai. E que isso ocorre por efeito que nossa mãe está em nosso meio e nos traz essas revelações e nos permite entender tudo isso que está acontecendo. Quando nos permite ver nosso entorno e encaixar nesse entorno todos os acontecimentos do entorno que está nos rodeando nesse momento, nos permite encaixá-los em tudo o contexto bíblico e profético de Apocalipse, vemos como aflora toda essa revelação, tudo isso que se revela, todo esse véu que sai, então podemos entender. Mas o mais importante de tudo isso, e com isso termino minha dissertação, com uma imensa gratidão para com nossos pais, Melquisedeque e o Arcanjo Miguel, entendendo que somos eleitos e fiéis. Por quê? Por causa deles. Graças, papai e mamãe. Graças por tudo o que nos dão, por todo esse tempo tão maravilhoso que nos presentearam e, sobretudo, por nos permitir estar ao lado de vocês e ter conosco esta certeza, esta fé, que não é nossa, é de vocês, para nós, pelo amor que tem para conosco. Abençoados os declaro o melhor dia, abençoados, declaro a melhor semana, os melhores dias e que estejam preparados para ver todo o cumprimento dos outros detalhezinhos que vimos nesses estudos e os declaros abençoados com todas as bênçãos no nome do meu pai Melquisedeque e minha mãe, o Arcanjo Miguel Lisbeth.